Olá, bom dia. Maria Carolina, tudo bem? Oi, professora, bom dia, tudo bem? Tudo bom. Eu queria conversar com você a respeito de como que vai funcionar a nossa dinâmica. Então, Iniciaremos. bom dia primeiro. Então, a gente funciona assim, tá? As apresentações são todas gravadas, elas estão todas dentro do tempo. Na nossa sessão, nós temos 4 trabalhos. Então, são 8 minutos de apresentação, cada trabalho, seguidos por 8 minutos de discussão desse trabalho que foi apresentado. Logo em seguida, quando se encerra a sessão, nós temos 20 minutos residuais para poder abrir uma discussão mais ampla com o pessoal. A orientação que nós temos é respeitar essa organização ao máximo possível. Então, fica até um pouco chato, porque a gente sempre fica interrompendo quando, por exemplo, deu os 8 minutos da discussão entre cada um dos trabalhos, mas esses 20 minutinhos no final fica disponível para a gente poder ampliar a discussão com qualquer outra questão que venha a surgir. Eu recebi os trabalhos com antecedência e anotei alguns pontos para poder levantar alguma questão, mas uma coisa que eu gosto sempre de fazer é de abrir oportunidade para, se a pessoa quiser comentar mais alguma coisa do vídeo, se tiver algum colega que queira fazer alguma pergunta adicional, e também para a professora poder contribuir. Acaba passando super rápido, assim, geralmente não dá nem tempo da gente começar a discutir. Mas, assim, pelo menos as apresentações, elas estão todas dentro do tempo. Certo. Uma dúvida a respeito, na verdade, eu chequei essa organização, mas, por exemplo, o vídeo, você que colocará o vídeo na tela para Isso, apresentação, certo? eu E aí, coloco todos os vídeos e vou lançando os que links vai de cada um passando dos o tempo, trabalhos. E à medida que vai certo? passando o tempo, eu também sinalizo que já está, enfim, no meio. Mas geralmente essa sinalização do tempo vai acontecer nos 8 minutos após a apresentação do vídeo. Tá? Eu já estou, inclusive, com os vídeos todos abertos aqui. Eu vou só testar, inclusive, se está funcionando o áudio direitinho, porque enquanto o pessoal não chega, né, são 8h22, eu vou seguir, professora, a agenda que está disponível no site, tá certo? É isso que eu ia comentar, certo, certíssimo. Melhor assim. Eles Está devem, aparecendo devem ter primeiro pensado para nisso. mim o trabalho Food and Beverage with Designation of Origin. Depois tem Governança do Natal Luz em Gramado, o My Day e o Turismo Pet Friendly. Para mim parece bem diferente. Parece o Turismo Pet Friendly, Food and Beverage, Governança do Natal Luz de Gramado e o My Day. Mas não tem problema, pode seguir a sua ordem, a ordem que está aparecendo para você. Eu não sei qual ordem está aparecendo para os alunos, né? Mas os alunos não, os autores. Mas siga essa ordem que você mencionou. Bem, eu vou só testar aqui um pouquinho dessa apresentação. Bem, agora que eu conversei com você, eu já estou mais tranquila. Então, eu vou só tomar um café e já volto, enquanto a gente inicia aqui. Mas é só algo bem rápido. Eu não estou te Olá a escutando. todas e a todos. O seu microfone está desligado, tá? Isso vai acontecer sempre que eu compartilhar aqui a minha tela, porque eu estou usando o Zoom no navegador, mas eu Tá. vou exatamente perguntar se está aparecendo a tela direitinho. Eu vou projetar ela agora. Eu vi que você falou alguma coisa, mas eu não conseguia escutar, por isso que eu mencionei aqui que o seu microfone estava desligado. Apareceu direitinho aqui na tela, a voz, Perfeito. a Eu imagem. vou só pedir para a professora confirmar se vai sair o áudio do vídeo, porque vai desabilitar aqui o meu, e daí se aparecer.
O meu nome é Kevin Cossino e, juntamente com o professor Sérgio Rodrigues Leal, nós gostaríamos aqui de apresentar o resultado da nossa pesquisa intitulada Mayday, Impacto da Comunicação Interna na Recomendação de Empresas Aéreas por parte dos seus aeronautas e agentes aeronáuticos. Consegui escutar perfeitamente. Perfeito, professora. Então, estamos alinhadas. Dá tempo de tomar o cafezinho ainda. Enquanto isso, eu vou me arrumar aqui, porque esse meu fundo de tela tá um desastre. Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Claudinete, Juliane, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Daqui a pouquinho nós começamos, tá? São 8h27, vamos esperar o pessoal chegar mais um pouquinho. Tá certo. A gente não quer atrasar, mas a gente aguarda pelo menos um minutinho, dois, enquanto o pessoal chega, para termos o quórum. Juliane vai apresentar também, Claudinete vai apresentar. Perfeito. Olá, bom dia a todos e todas. Vamos aguardar, então. Bom dia. Maria Carolina, Claudinete e a Juliane já estão presentes, né? Bom dia. Mais uns minutos.
Professora, são 8h31. O que acha de esperarmos até 8h35? Daí iniciamos, caso os demais apresentadores compareçam. Aí já conseguimos iniciar a produção das apresentações. Sim. Por mim, ok, fica a seu critério. A gente vai procurar, pessoal, respeitar o tempo, tá? Até porque tem a programação após as sessões de trabalho, o pessoal quer acompanhar, e também para otimizar a discussão ao final das apresentações ao máximo possível. Os autores do primeiro trabalho já estão em sala? Seu microfone está desabilitado, Maria Carolina. Nossa, sempre que eu saio da tela, ele vai desabilitando sozinho. Eu estava olhando aqui, professora, nós já temos a Claudinete, o Kevin acabou de chegar também, e a Juliana, que são de 3 trabalhos diferentes. Acho que só temos faltando o trabalho sobre motivações. Acho que é o trabalho da Cristiane. Os autores que estão presentes, os autores estarão presentes também? Nós devemos aguardá-los ou eles não participarão? Nós precisamos ter pelo menos um dos autores presentes para poder fazer a exibição do vídeo. E não é obrigatório que estejam todos os autores do trabalho presentes, tá? Não, eu só estou perguntando o trabalho, a Claudinete, Não, a professora Carla não vai poder comparecer. Infelizmente, ela não vai poder comparecer. Certo. E o Kevin, seu coautor, vai comparecer? Seu microfone está desabilitado, Kevin. Não estou te escutando. Enquanto isso, Juliane, seu coautor ou coautora vai comparecer? Sim, a professora Aline acabou de entrar. Ah, certo, perfeito. Então, vamos só aguardar o Kevin. E o quarto trabalho, que ainda não tem autor presente, não é isso, Maria Carolina? Isso. Acho que são 8h34, professora, acho que podemos dar início. Perfeito. Pessoal, só um aviso prévio, tá? A sessão está sendo gravada, então a exibição dos trabalhos ocorrerá e ficará disponível para vocês, se não me engano. Eu sou a Carol, eu sou a moderadora dessa sessão. Qualquer dúvida, tá? Vocês podem me acionar aqui pelo chat. Fiquem à vontade também para fazer comentários. A nossa organização na exibição dos trabalhos é a exibição individual de cada vídeo, então todos os trabalhos são apresentados em ordem e logo em seguida nós temos 8 minutos para poder fazer a discussão também individual do trabalho que foi apresentado. Ao final da sessão, nós temos 20 minutos residuais para poder fazer uma discussão geral. Fiquem à vontade também para poder fazer network, eu sei que as outras salas são movimentadas, né? A gente quer trocar uma outra ideia, enfim, ter aqui o contato com a professora Rosiane, que está conosco para poder fazer essa discussão. Nós temos leituras dos trabalhos, algumas questões já para poder compartilhar com vocês, mas, de todo modo, tá certo, a gente vai tentar otimizar esse tempinho ao máximo possível. Professora Rosiane, por favor, se quiser fazer alguma palavra inicial para os autores. Certo, então, bom dia aos autores. Desejo a vocês uma excelente apresentação. É sempre um momento muito agradável quando estamos num congresso, tanto na parte da apresentação como assistindo aquelas pesquisas com seus resultados, né? São resultados muito valiosos para a área e, portanto, a gente acredita que em cada sessão, em cada dia do evento, muitas das contribuições que vocês trazem para nós enriquecem cada vez mais a nossa área do conhecimento e, por esse motivo, ficamos muito satisfeitos em estar aqui com vocês. Então, a sessão ela terá a organização que a Maria Carolina mencionou,
ou à medida que encerrarmos o vídeo, né, encerrar a apresentação do vídeo, nós faremos alguma discussão, e nesse momento ficará também aberto para todos os demais que estão aqui participando ou que também só estão assistindo e vai apresentar, que possam interagir conosco para fazermos uma roda de conversa virtual aqui dentro desses 8 minutinhos. Será bem curtinho, mas dá para a gente conversar um pouquinho. E depois, ao final, então, a gente abre uma discussão mais ampla. Então, qualquer situação também que vocês tenham dúvidas, que queiram conversar comigo, podem enviar mensagem pelo chat, que à medida do possível eu vou respondendo aqui também. Então, boa apresentação para todos e todas. Queridos, eu vou seguir aqui a apresentação conforme está no sistema aparecendo para mim e para a professora, tá certo? Nós temos o primeiro trabalho que seria apresentado, que é alimentos e bebidas com designação de origem, mas eu só queria confirmar se não há nenhum dos autores desse trabalho aqui presentes. Se a Renata for, não sei se Renata é autora desse trabalho, mas acredito que exatamente é o grupo que está faltando, tá? Então, eu vou fazer a exibição do próximo trabalho, que é Governança do Natal Luz de Gramado. Aqui volto a acreditar na magia do Natal. Tá bom? Bom dia a todos. Olá, eu sou Claudinete Santos, estou aqui para apresentar esse artigo, Governança do Natal Luz de Gramado, Rio Grande do Sul. Aqui eu volto a acreditar na magia do Natal. Esse artigo, ele é parte de um estudo maior da minha tese de doutorado, a qual a gente foca a eficácia da governança de grandes e mega eventos, né, orientado pela professora Carla Paza Gomes, né, a segunda autora desse artigo. Inclusive, no seminário passado, nós apresentamos a governança relacionada ao Rock in Rio, que é outro grande evento que a gente tem. Então, é uma continuação do que a gente viu, né, de alguns detalhes que foram interessantes nesse outro estudo de caso. Bom, nós fazemos parte do GIPS, Grupo Interdisciplinar de Pesquisa e Sustentabilidade, que está vinculado ao PROPAD, né, o Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Pernambuco. Começamos, então. Bom, na introdução, nós enfatizamos a importância do turismo para os negócios, em especial o turismo de eventos, o qual nós fazemos uma contextualização, né, do turismo no mundo, de grandes e mega eventos, inclusive do Natal Luz de Gramado, que é um evento internacional, né, é um evento hallmark, que a gente chama, né, na qual o evento leva o nome do local de origem, tá? Enfatizamos aqui pesquisas sobre eventos, né, são muito de natureza exploratória ou descritiva, né, apenas sobre princípios de boa governança, né, em geral, entendem a questão pós-facto, ou seja, a questão do legado que esse evento deixa, e não em especial da governança, da gestão do evento, né? Existe carência de estudos teórico-empíricos sobre a eficácia, né, com dimensões de gestão estratégica para a governança, né, que tem uma configuração própria, né, sistêmica para ela. E aí, a nossa pergunta de pesquisa está: como se configura a governança do Natal Luz, né? O objetivo que operacionaliza essa pesquisa é analisar a eficácia da governança do Natal Luz por meio do framework proposto por Santos e Gomes 2022, artigo qual nós aprovamos, né, sobre justamente o framework que a gente construiu. Bom, no referencial teórico, nós tratamos basicamente sobre a eficácia da governança de grandes e mega eventos, né? Nós tratamos o framework de análise da eficácia, né, a partir de Santos e Gomes. Esse framework, ele entende que existe um agrupamento dessas dimensões, em especial a dimensão contexto, conteúdo estratégico, sistema de governança, e que a eficácia vem justamente do entender esse contexto, o qual o evento está, para que você possa tomar as melhores decisões, a partir disso, adequar esse conteúdo do evento e, por fim, moldar esse sistema de governança, né, as características de governança necessárias para essa eficácia.
O método que a gente utilizou tem a abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, estratégia de estudo de caso, pesquisa bibliográfica, documental de campo, instrumentos de coleta de dados, levantamento bibliográfico e documental. Nós fizemos 21 entrevistas com roteiro semi-estruturado, observação direta não participante, né? Nós tivemos acesso total ao evento, tanto em 2018, né, quando nós fizemos a pesquisa inicial, como no ano passado, em 2021, quando nós fizemos a atualização enfim, dos dados. E análise de conteúdo dos achados. Bom, começamos os resultados a partir da evolução histórica do Natal Luz, para apresentar o caso, né? E nós vimos que tem 4 fases distintas. A fase inicial, pioneirismo, crescimento local regional, vai de 86 a 2000, uma fase seguida de 2001 a 2010 de maturação, de expansão nacional e internacional do evento, Latina, né? De 2011 a 2019, uma reestruturação e estabilidade do evento, aqui o evento passa a ser genuinamente público, e desde 2020, pandemia e reinvenção do evento através de live streaming, né? É a grande novidade do evento do Natal Luz. Bom, passamos para a dimensão contexto da governança, e aí utilizamos muito esta figura, né, para toda a nossa análise. Ela demonstra a configuração da indústria conforme o Natal Luz, ou conforme os stakeholders do Natal Luz, e aí nós tratamos os stakeholders internos, externos. Nessa análise nós também tratamos das questões de impacto, né, macroambientais, a chamada análise PEST, né, político, legal, natural, o ambiental, tecnológico e assim por diante, econômico. Nós também vimos as questões relacionadas às forças porterianas, né, as força de cliente, fornecedor, enfim, toda essa questão. Então, isso está bem descrito no artigo. A parte de dimensão de conteúdo da governança, nós também seguimos o modelo de Santos e Gomes, né, em relação à questão de direcionamento estratégico e alinhamento estratégico. Observou-se aqui fortemente que o direcionamento estratégico do evento, ele deixa a desejar. Você não identifica você não tem uma identidade organizacional, propósito, missão, visão, e isso dificulta muito essa orientação. Essa orientação estratégica basicamente é em função dos stakeholders, principalmente da comunidade do evento, a comunidade da cidade, a comunidade do entorno. E isso faz o evento muito forte, né? E aí, o alinhamento estratégico do evento tem por base essa questão da comunidade, desse alinhamento. Mas nesse sentido, né? O alinhamento estratégico aqui está relacionado a foco, território, proposta de valor do evento, recursos, posicionamento estratégico, né? Que a gente discute. Sistemas de governança do Natal Luz, que é a próxima dimensão do modelo em que a gente utilizou. Então, nesse sistema, a gente usa essa figura também, composição sistêmica da governança do Natal Luz, na qual a gente discute algumas características que são muito importantes, que é estrutura da governança, agentes, processos, mecanismos de controle e resultados, né, da governança, resultados do evento. E aí, o que acontece? Bom, tudo isso a gente trata em análise a partir desta figura, né? Eu chamo a atenção para uma outra figura que nós temos no artigo, que por conta do tempo a gente não vai conseguir demonstrar aqui, né, visualizar, mas é a figura 6, que ela trata das atividades desempenhadas pela governança, atividades que nós levantamos, né, nesse processo, e essas atividades estão em função do nível da governança, das funções estabelecidas e dos agentes. Isso aí é uma coisa bem interessante, assim, traz essa contribuição, o artigo, tá? Então, aqui a gente diz que a governança ela é em rede, né? Enfim, os tipos de estratégia que se utiliza, de abordagem, de como, né, em que níveis isso acontece, os agentes como se relacionam, então é bem interessante isso aí. Bom, como conclusão, a gente tem a questão da complementariedade entre as perspectivas de turismo, do turismo de eventos, né, nas suas fases históricas, né, começa-se com destino turístico, até porque o evento, ele era inicialmente para atrair, e continua sendo para atrair o público programado,
Então, a perspectiva é muito centrada no destino, né? Mas existe um certo equilíbrio, certo? Ou uma certa força com a perspectiva relacionada centrada no evento, que é uma perspectiva em que o evento é mais importante do que o destino, de certa forma, né? Então, existe esse equilíbrio, essa harmonia presente, né? Existe uma complementariedade, na verdade, né? Nas fases. A eficácia da governança está atrelada não somente à estratégia e estrutura, ou ao sistema estrutural, mas principalmente ao contexto, como eu já falei. Esse agrupamento integrado, né, dessas dimensões torna o Natal Luz capaz de alcançar seus objetivos estratégicos, né? A governança ela é eficaz, pois entende seu contexto, né, tomando, né, as decisões necessárias para adequar os conteúdos, controlar os componentes do sistema e avaliar os resultados. A gente chama atenção a algo que a gente já falou especificamente, né? A questão da ausência do condicionamento, do alinhamento de conteúdo e direciona, né, enfim, que faz essa questão do alinhamento, do direcionamento, né, estratégico, e que era importante para que a Gramadotur, que é a organizadora do evento, para que a governança se torne mais eficaz, ela tem uma preocupação maior com a qualidade da divulgação dos resultados, né? De ter, por exemplo, seguir, por exemplo, um modelo de gestão, um sistema de gestão que traga, né, uma ISO que traga, por exemplo, né, uma forma mais, digamos assim, adequada, interessante, né, de fazer essa demonstração de resultados. As referências estão no artigo, até por conta do tempo, e nós agradecemos muito a atenção, né? Estamos à disposição no evento e fora do evento também, está aqui o nosso e-mail para que se interessarem. Forte abraço e até mais. Muito obrigada, Claudinete, pela apresentação. Trabalho super interessante, né, professora? Obrigada. A professora quiser fazer um comentário inicial. Sim. Claudinete também quiser fazer alguma colocação. Ela reforçou que tinha, né, outras informações. Quantos minutos? Nós temos 8 minutos a partir de agora, professora. Certo. Bem, Claudinete, parabéns pelo trabalho, um trabalho muito rico em termos tanto da metodologia aplicada quanto dos resultados encontrados. Eu tive a oportunidade de visitar Gramado e também o evento da Luz em uma ou duas vezes em que ele aconteceu antes da pandemia. É uma cidade muito interessante em termos de turismo, né, como destino turístico, uma vez que ela nos remete a alguns cenários, como o próprio cenário europeu, né? Então, as pessoas costumam dizer que o destino Gramado é um destino que faz com que nós possamos ter uma experiência europeia ainda no Brasil, né? O próprio evento é um evento bastante interessante pela sua dinâmica, como ela envolve, como você mesma mencionou, a cidade como um todo, a comunidade, os residentes e também os turistas, né? Que lá acabam participando daquela construção. A minha questão sempre em relação a esse evento e a esse destino é o que fica efetivamente, qual é a relação, né, dos residentes de Gramado com esse acréscimo de fluxo de pessoas que se intensifica nesse momento, no momento do Natal, Luz, né, que não é só um final de semana, mas sim um período maior. E qual foi a sua percepção a respeito disso, né? Seria essa a minha questão em relação aos seus achados e também a forma sistêmica como você trabalhou com tudo isso. Eu considerei excepcional essa forma de abordagem, ainda que eu estudo sistemas, né? E tanto sistemas do turismo quanto também sistemas da hospitalidade, e achei incrível a forma como você conseguiu trazer essa teoria de sistemas, ainda que eu não tenha percebido aqui na sua literatura a presença dos clássicos dos sistemas, né? O Churchman, Bertalanffy, Dekkers, enfim, entre outros.
mas eu percebo a forma sistêmica como você conseguiu conduzir não só o seu trabalho, como também os seus achados. Então, gostaria que você falasse um pouquinho mais a respeito desses dois assuntos. Ok. Bom dia a todos, né? Enfim, eu posso falar um pouquinho de como eu vejo eventos, né? Eu fui uma criança que eu acompanhei muito fortemente, por exemplo, o Rock in Rio, que é um outro evento que a gente trabalhou também na tese, e eu sonhei muito em ir naquele evento e queria entender como é que aquele evento acontecia. Eu que sou aqui de Pernambuco, onde nós temos eventos muito grandes também, muito interessantes, né? Por exemplo, São João do Caruaru, né? Aqui no Nordeste é um grande evento, e eu entendo, enquanto pesquisadora, enquanto professora, que é muito mais do que só as questões culturais que são muito importantes, né? São organizações temporárias, foi assim que a gente estudou, né? Essa questão de projetos, né? Organizações temporárias que trazem uma contribuição sociocultural, financeira, econômica muito forte para as regiões. E aí, quando a gente abordou o Natal Luz, que é um evento que eu vou muito, eu praticamente todo ano vou ao Natal Luz, a minha mãe é do Rio Grande do Sul, então a gente tem esse contato de muito tempo. É bastante interessante porque o Natal Luz ele é diferente de muitos eventos. A comunidade ela realmente se envolve, né, no evento em si. Quando a gente fala comunidade, eles têm um pouco de diferença. É um pouco diferente, por quê? Porque eles entendem comunidade como todo e qualquer ator social que está no evento. Então, todos os sindicatos, associações de classe, empresários, empresas, todos os stakeholders, eles entendem como comunidade, né? E aí a gente entende na literatura comunidade do entorno, ou seja, aquela comunidade que está ali. Então, há um envolvimento muito forte dessa comunidade com o evento. Eles entendem que o gramado e o evento são coisas muito complementares. E aí sim, existe atualmente, né, porque existe uma diferença entre aquele público, aquela audiência do início, né, aquele público turístico do início para o agora, ou então você tem um turismo mais massificado na cidade, e aí sim você tem uma condição, né, digamos assim, de infraestrutura complicada na época do evento. Você tem, por exemplo, mobilidade, que é uma questão muito forte hoje na questão de carro. Então, você vem de fora, muitas vezes, ou a maioria das vezes, você aluga um carro lá em Porto Alegre e você vai para Gramado, né? É 1h30, 2 horas, dependendo, né, do quanto você pise. E aí você tem esse carro a mais e tem vários carros à margem da cidade. A questão da pandemia, por exemplo, a questão de saúde, né? Em 2019, isso já foi abordado por um dos stakeholders lá, um dos entrevistados. Então, como é que pessoas de fora trazem essa questão de saúde para dentro da cidade, já que é uma cidade pequena, né? Uma cidade interiorana. Então, assim, como nós temos limitações na questão do artigo, são poucas páginas, na minha tese isso fica bem mais, digamos assim, esmiuçado. Mas é muito interessante o quanto eles realmente estão engajados, não é? Por exemplo, as pessoas elas vão para as reuniões, de fato, as reuniões da Gramado Tour, né? Os atores eles realmente participam e eles querem o melhor para o seu município, né? E é uma coisa bem diferente, né, da maioria digamos assim, dos municípios brasileiros, né? Isso é uma coisa bem interessante assim no contexto. E o evento realmente é feito para o público da comunidade, né? Claudinete, você tem 1 minuto, tá? Então, seria isso. Não sei se mais alguém queira fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Muito obrigada, Claudinete. Muito obrigada pelas suas professora. contribuições e também pela sua apresentação. Obrigada. Queridos, vamos seguir então com a projeção dos vídeos. Já nós vamos ter mais 20 minutinhos no final, daí voltamos para, enfim, aproveitar um pouco mais da Claudinete aqui com tantas ideias legais.
Agora nós vamos apresentar o trabalho do Kevin Ferreira e do professor Sérgio Leal, tá certo? O título do trabalho é My Day, Impacto da Comunicação Interna na Recomendação de Empresas Aéreas por parte dos seus aeronautas e agentes aeroportuários. Bom dia, vocês estão me ouvindo agora? Sim, Kevin. Que bom, então. Muito obrigado. Vou fazer a projeção agora, pessoal. Aeroportuários. Olá a todas e a todos. O meu nome é Kevin Cossino e, juntamente com o professor Sérgio Rodrigues Leal, nós gostaríamos aqui de apresentar o resultado da nossa pesquisa intitulada Mayday, Impacto da Comunicação Interna na Recomendação de Empresas Aéreas por parte dos seus aeronautas e agentes aeroportuários. A importância estratégica da comunicação interna está fundamentada principalmente na importância de uma comunicação assertiva e eficiente dentro de uma empresa. Isso tem uma consequência não só na estratégia e nos resultados, mas como atrair uma mão de obra qualificada e recrutar também a mão de obra qualificada entre os seus próprios colaboradores. Então, nossa pesquisa ela teve como principal objetivo analisar a participação da comunicação interna adotada por empresas aéreas na recomendação de trabalho por parte de aeronautas e agentes aeroportuários a outros profissionais da área. Na nossa metodologia, nós utilizamos como população e amostra de pesquisa a estimativa do Sindicato Nacional de Aeronautas, que em 2005 apontava para 15 mil profissionais atuantes na área. Pelo cálculo amostral adotado, uma margem de erro de 4% e grau de confiança de 95%, nós tivemos aí uma amostra planejada de 578 casos. Após a aplicação dos questionários e a validação dos questionários, nós tivemos aí cerca de 580 casos válidos para análise. O processo de amostragem utilizado foi o não probabilístico. Nós utilizamos a técnica de bola de neve, onde um colaborador passa o questionário para outros colaboradores ali da mesma área. E o nosso instrumento de coleta, nós utilizamos um questionário fechado com 20 afirmações em escala linear de 0 a 10, onde o respondente avaliava os aspectos da comunicação interna segundo a sua própria percepção. E esse questionário nós utilizamos foi de origem de um modelo já aplicado e validado por Batista e Pinto, que também atribui aí notas para os colaboradores avaliarem a comunicação interna nas organizações. Uma vez que os casos foram coletados, nós utilizamos duas técnicas de estatística multivariada, uma análise fatorial exploratória para a gente reduzir a análise das variáveis em construtos e, por fim, também utilizamos a regressão linear para poder aí analisar a relação que essas variáveis e os construtos têm na última variável, que foi recomendação de trabalhar na empresa onde atua. Dos nossos resultados, as 19 variáveis relacionadas ao modelo, nós conseguimos reduzi-las e agrupá-las em 4 grandes construtos. Esse agrupamento foi feito em relação aos temas abordados e sobre o que a análise exploratória utilizou. Para o primeiro construto, nós nomeamos relacionamento com o departamento de comunicação da empresa, onde tinham assertivas, onde os colaboradores avaliavam diversos aspectos em que o relacionamento do departamento exclusivo de comunicação interna que as empresas tinham. Então, as variáveis meu relacionamento com o responsável pela comunicação interna, cordialidade do responsável pela comunicação interna, empenho do gestor da comunicação interna no atendimento e resoluções de dúvidas, retorno do departamento de comunicação às solicitações feitas, avaliação geral do departamento de comunicação interna da organização e o horário de funcionamento e disponibilidade do setor ao atendimento dos colaboradores. Todos esses formaram esse grande construto que teve aí uma média avaliativa que vai da menor nota 6.1 até a maior 7,5. Então foi um construto bem avaliado pelos colaboradores. O segundo construto teve aí as variáveis relacionadas ao uso de instrumentos de comunicação interna por parte da organização. E aí nós tivemos, em geral, uma média de avaliação boa, porém, o uso da comunicação
eletrônica por parte da organização com os aeronautas teve aí uma avaliação baixa, de 5,5, que pode demonstrar aí uma área para poder aí exploração e desenvolvimento melhor por parte das companhias aéreas. O terceiro construto envolveu as variáveis relacionamento e valorização entre direção e os aeronautas e agentes aeroportuários, sentimento de satisfação em pertencer ao quadro de funcionário das empresas e a postura ética da direção em relação aos seus funcionários. Então, essas três assertivas formaram aqui o construto identificação organizacional. Teve a menor média 6,2 para a postura ética e a maior 7,6 para o relacionamento de valorização entre a direção e os colaboradores. O quarto construto nós nomeamos de integração 360 graus. E envolveu aqui as variáveis que os avaliadores eles tiveram a percepção de estarem conectados entre outros setores e os relacionamentos entre seus pares. Então, nós tivemos aqui para as assertivas, meu relacionamento com os funcionários internos da empresa, uma nota baixa de 5,6, uma média, né? Uma abertura por parte da direção estratégica da empresa no recebimento de críticas e contribuições também, uma média avaliativa de 5,9, e a variável meios de acesso que os aeronautas e agentes aeroportuários têm com a direção estratégica da organização, que obteve aqui uma média de notas de 5,8. Então, uma vez que nós utilizamos a análise fatorial exploratória para construir esses construtos, né, nós então utilizamos a regressão linear para ver qual o modelo, né, que nós poderíamos utilizar por esses construtos, o quanto eles explicam a decisão de recomendar ou não uma empresa para um colaborador, né? E a nossa resposta foi que cerca de 40% da intenção deles de recomendar a empresa onde trabalham a outros profissionais é influenciada pela gestão de comunicação interna adotada. Ou seja, quando um funcionário, um colaborador recomenda a empresa a outro, né, muitas coisas subjetivas e objetivas vão envolver. Para a nossa amostra pesquisada, 40% está atribuída apenas à comunicação interna adotada. Né? Dentre os construtos que nós tivemos, aquele que mais teve influência no resultado foram os construtos 3 e 4, identificação organizacional e integração 360 graus. Contudo, os construtos 1 e 2, eles tiveram impacto positivo, porém não tiveram tão influente quanto os 3 e o 4. Então, a conclusão que nós tivemos é que a comunicação interna ela deve ser explorada e investida como uma forma de qualificação e também de resultado. Em um setor tão competitivo como a aviação civil, onde a competição ela é ditada não só pelos custos organizacionais, mas também pela qualidade de serviço, a comunicação interna vai influenciar na mão de obra qualificada atuante na empresa. E essa mão de obra qualificada vai influenciar na avaliação dos clientes e, por fim, no resultado das empresas. Então, a comunicação interna é um espaço aí que, para a nossa amostra pesquisada, é um espaço que deve ser trabalhado pelas empresas e esse resultado vem a contribuir ainda mais com a importância estratégica da comunicação. Essas foram as referências que nós utilizamos na apresentação. Agradecemos aqui a atenção de vocês. Muito obrigada, Kevin, pela apresentação. Professora, deixo aberto para poder seguirmos com os comentários. Temos 8 minutos a partir de agora. Muito bem. Parabéns, Kevin, pelo trabalho, pela apresentação. O trabalho, quando tem uma abordagem quantitativa, ele acaba sendo muito incisivo, né, em termos de resultados, uma vez que você consegue comprovar, por meio das métricas que você utilizou, os resultados que você encontrou. E aí ficou bem evidenciada a ideia, né, da comunicação interna nos seus resultados. O que eu penso em alguns momentos que, quando eu li o seu trabalho, eu fiquei com a ideia, fiquei tentando entender, por exemplo, a afirmação que você faz, né, do colaborador recomendar a outro a empresa por meio de todas essas métricas que você analisou, variáveis, construtos. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor como que você
conseguiria identificar que aquele colaborador que recebeu uma boa comunicação interna, que tem uma interação com a empresa mais intensificada por meio dessa comunicação, como que aumentaria o grau de satisfação, o grau de identificação dele com a empresa, a ponto dele comunicar ao setor externo, as pessoas que estão no ambiente externo, né? Então, outros colaboradores que poderiam ter interesse em trabalhar naquela organização, como que se daria essa relação? E, por fim, apenas uma questão aqui de ordem prática. Então, o professor Sérgio Leal realmente não compareceu e não vai comparecer, é isso mesmo, né? Faltou eu perguntar isso aquela hora a você. É porque eu tenho que fazer uma lista aqui dos presentes, dos autores presentes, e eu não estou vendo aqui na tela a presença do professor Sérgio. Ele não comparecerá mesmo, Kevin? Não, ele não vai comparecer, não. Ele está em sala de aula agora e não vai poder vir. Está certo, está certo. Então, fica aberta para a sua resposta. Bem, então, bom dia a todas e a todos, né? Eu estava com problema no microfone, aquelas coisas de última hora, mas o interessante é assim, essa pesquisa, na verdade, ela se iniciou, ela já é fruto de uma pesquisa que eu fiz ano passado, inclusive apresentei aqui no SEMEAD, que foi justamente abordando uma pesquisa qualitativa sobre a percepção dos aeronautas sobre esse momento de pandemia, né? Porque muito se falou, né, da questão das empresas, da sobrevivência das empresas, né? Quando houve, né, aquela limitação de locomoção. Muito aquele movimento de salvar as empresas, o que é que as empresas vão fazer, e pouco se prestou atenção para os funcionários dessa empresa. Então, ano passado eu fiz uma pesquisa qualitativa abordando entrevistas, né, em geral, com cerca de 40 aeronautas, comissários, agentes de aeroporto, pilotos. E aí, nessas entrevistas, uma coisa que surgiu muito foi justamente essa questão da comunicação interna. Surgiram outras coisas como remuneração, por exemplo, mas eles sempre falavam, olha, tá ruim para todo mundo, entendeu? Essa redução da remuneração foi necessária para a preservação do emprego. Então, eles até aceitaram essa questão de reduzir o salário. Porém, a comunicação interna é algo que ano passado a gente viu que havia mais pano para manga. Então, esse ano a gente aprofundou, na verdade, essa entrevista, não mais como uma metodologia qualitativa, mas quanti, não é? E a gente trouxe, né, do marketing para aqui, para esse estudo, qual a influência da comunicação interna que as empresas adotam como companhia aérea na questão de os funcionários indicar, né, a empresa para trabalhar para outros funcionários, porque, queira ou não, o recrutamento externo e interno tem um impacto no resultado final da empresa. Então, se eu tenho ali um funcionário motivado, se eu tenho um funcionário que ele recomenda a própria empresa para trabalhar para outras pessoas, então a probabilidade de se recrutar pessoas de uma mão de obra mais qualificada são bem maiores, né? Então, a gente quis saber isso. Então, a gente pegou já um questionário validado, né, de mensuração de comunicação interna, e o resultado que a gente obteve foi justamente isso, é que a comunicação interna adotada foram funcionários das quatro principais companhias aéreas. O resultado é que, na recomendação deles, a comunicação interna adotada pela empresa, a transparência, a efetividade, os instrumentos, tudo aquilo impacta em cerca de 40% da decisão deles. Então, vai haver várias outras coisas, plano de carreira, plano de desenvolvimento, os subsistemas lá que é a Venato, todos aqueles subsistemas vão impactar, porém a comunicação interna, que foi só o que a gente mensurou, vai impactar em quase metade da recomendação deles de recomendar ou não essa empresa. Então, é um fator muito importante que a gente detectou, né? Assim, pelo fato de eu não utilizar aí uma técnica de amostragem probabilística, eu não posso muito extrapolar resultados, né? Eu tive que usar a bola de neve, né? Porque eu peguei ali no sindicato, né? Então, cada um foi indicando o outro, e também eu não pude apontar, né? Traçar muita questão assim, de identificação dos colaboradores, porque eles pediram anonimato.
Então, eu não consigo, assim, lógico, extrapolar porque é uma não probabilística. Porém, a amostra que a gente conseguiu foi bem robusta, sabe? E eu acredito que contribui muito em termos, assim, até para próprias empresas entenderem, né, que a comunicação interna, ela tem que ser gerida com eficiência, ela tem que ser gerida de uma forma eficaz, ela não é algo trabalhoso. O que os funcionários mais exigem é justamente o que mais influenciou aqui foram as variáveis que têm um construto de identificação organizacional, ou seja, aquela comunicação que faz o colaborador se comunicar com outros departamentos, não é? Se sentirem também parte de uma empresa, que foi também um construto de integração. Não é? A comunicação ela tem esse poder de fazer o funcionário, o colaborador, se sentir integrado à empresa. E esses dois construtos, realmente, assim, dos 4, foram os que mais influenciaram na decisão de recomendação ou não. Né? Então, foi uma pesquisa assim, bem interessante. Gostei muito de fazer. Enfim, Kevin, você tem um minuto, tá bom? espero que eu tenha respondido, professora. Sim, sim, respondeu. Inclusive, a segunda pergunta que eu faria a você seria exatamente essa, né? Como que você conseguiu o acesso a essas 380 pessoas, se eu não me engano, né? Que é a sua amostragem, porque, de fato, não é fácil, muitas vezes, as pessoas receberem o questionário, responderem e dar, né, toda a possibilidade da análise que você fez em termos da análise fatorial. Então, parabéns pelo trabalho e também pelos resultados que você encontrou. Eu até finalizei aqui com a ideia de que o seu trabalho ele acaba dando como uma possibilidade a confirmação, entre aspas, né, uma confirmação, como você mencionou, em termos estatísticos, mas pela amostragem a gente consegue até fazer esse tipo de afirmação, que a comunicação interna influencia a indicação da empresa para outros colaboradores. Em síntese, foi isso que você conseguiu trazer de resultado com o seu trabalho. Seria mais ou menos isso, né? Tá certo. Então, muito obrigada pela sua apresentação, pelo trabalho que você realizou e, né, continue aqui para o nosso debate ao final das apresentações. Obrigada, professora. Obrigada, Kevin. Obrigada a todos. Vamos seguir com a projeção das apresentações. Agora o trabalho Turismo Pet Friendly, proposição conceitual e reflexões sobre oportunidades acadêmicas. Esse trabalho é o trabalho da Juliane, que se encontra aqui presente. Tá bom? Vou fazer a projeção agora. O trabalho Turismo. Meu nome é Juliane Pierre Herdig e eu estou aqui para apresentar o trabalho Turismo Pet Friendly, proposição conceitual e reflexões sobre oportunidades acadêmicas. Esse trabalho é fruto da minha dissertação, que foi defendida e aprovada no ano de 2022 sob orientação da professora Aline Regina Santos. Nós duas somos vinculadas ao UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina. O setor turístico apresentava bons índices de crescimento no ano de 2019, que fica evidente pela análise do impacto do setor no PIB, tanto mundial, que foi de 10,4%, quanto nacional, que foi de 7,7%. A pandemia de Covid gerou uma crise econômica e sanitária que afetou o turismo. Pode ser percebido através da análise do PIB novamente, que decresceu mundialmente para 5,5%. Depois do início da pandemia, os consumidores passaram a buscar novos tipos de hospedagens que atendessem às necessidades do momento, principalmente relacionados com necessidades sanitárias. O ano de 2022 foi marcado pelo arrefecimento da pandemia, então foram percebidas novas tendências para o setor de turismo, entre elas a procura por roteiros pet-friendly. Quando se trata desse tema pet-friendly, percebe-se a existência de uma ampla quantidade de publicações não científicas, mas uma escassez no âmbito científico. Então, existe uma lacuna acadêmica nesse sentido, especialmente porque não há uma definição acadêmica para o termo pet-friendly. A partir desse contexto, surge a pergunta de pesquisa. Qual a definição acadêmica do termo pet-friendly e seus termos correlatos utilizados no segmento de turismo? Esse trabalho busca responder essa pesquisa através do objetivo geral de propor uma definição acadêmica para os termos pet-friendly, experiências pet-friendly, turismo pet-friendly e hospedagens pet-friendly. E para atingir esse objetivo geral, foram propostos 4 objetivos específicos. Primeiro, levantar a literatura científica sobre a temática pet-friendly, depois caracterizar os termos correlatos também, a partir da literatura científica.
terceiro é investigar a percepção dos especialistas no segmento pet friendly sobre esse tema. E, por fim, conceituar os termos com base tanto na literatura quanto nas entrevistas. A fundamentação teórica dessa pesquisa se pauta em 2 pilares, animais de estimação e setor turístico. No caso dos animais de estimação, existe um relacionamento profundo entre humanos e animais de estimação. Esse relacionamento ele é milenar, porém, nos tempos recentes, é que ele foi tomando mais profundidade, sendo que, hoje em dia, os animais podem ser considerados até mesmo como membros da família. Uma evidência da profundidade desse relacionamento é o fato de que as pessoas estão dispostas a investir seus recursos de tempo e de dinheiro para cuidar dos animais. E o crescimento do mercado pet durante os anos de pandemia também mostra a importância crescente que os animais têm na vida dos seres humanos. Então, dados da BIMPET de 2020 mostram que o mercado pet mundial cresceu 11% entre os anos de 2019 e 2020. E o Instituto Pet Brasil também aponta que o mercado nacional apresentou um crescimento e um aumento da lucratividade no ano de 2020. Já quando se trata do setor turístico, o turismo na companhia dos animais de estimação foi apontado como tendência em 2022. E os serviços de hospedagem no Brasil são classificados pelo IBGE como serviços de alojamento prestados principalmente às famílias. Isso é relevante porque muitas vezes os animais de estimação são considerados como parte da família. Então, eles recebem nome, são protegidos, alimentados, recebem atenção e o luto pela perda deles é sentido quando eles morrem. Por mais que a literatura não científica tenha detalhes e discussões sobre as práticas necessárias para que um espaço seja considerado pet-friendly, na literatura científica os detalhes são escassos e não tem uma homogeneidade de conceitos. Para realizar essa pesquisa, foi adotado um método com abordagem qualitativa com natureza exploratória, dividido em 2 etapas. Primeiro, a revisão sistemática sobre a temática pet-friendly e depois as entrevistas em profundidade. A revisão sistemática consistiu de 5 etapas baseadas no modelo PRISM. Primeiro foram escolhidas as bases de dados, Emerald, Scopus, Spell e Web of Science. Depois foi escolhida a palavra-chave pet friendly, que foi pesquisada entre aspas nas bases internacionais e sem as aspas na Spell. Isso foi realizado no mês de setembro de 2021, sem restrição de ano e sem restrição de tipo de publicação. Então foram localizadas no total 109 publicações. Depois da remoção das duplicadas, resultaram 75 publicações, e dessas foi feita a leitura de título, resumo e palavras-chave para determinar a aderência ao tema, e restaram 22 publicações para a leitura na íntegra. Depois da leitura integral, uma publicação foi excluída, então restaram 21 publicações para a análise da revisão sistemática. Quanto às entrevistas em profundidade, elas seguiram um roteiro semi-estruturado, baseado nas referências encontradas na revisão de literatura, e foram conduzidas com 5 pessoas especialistas que trabalham ou trabalharam com o mercado pet-friendly. Então, geralmente, esses especialistas estavam relacionados com experiências em turismo. Dentre a análise das 21 obras que compuseram a revisão sistemática, eu trago 2 destaques. O primeiro, relacionado com a análise das palavras-chave, e o segundo, com os anos das publicações. Quanto às análises das palavras-chave, foram encontradas 74 palavras-chave diferentes, sendo que só 10 delas se repetiram. A palavra-chave que mais se repetiu foi pets, que apareceu em 5 publicações. E palavras que apareceram em 3 publicações foram companion animals, animais de companhia, pet friendly e dog ou dogs, então cão ou cães. A nuvem de palavras-chave está apresentada aqui no slide. Já no caso do ano das publicações, a primeira publicação localizada foi em 2009. Aí depois teve uma outra publicação em 2011. E só a partir do ano de 2016 que começou a ter uma consistência de pelo menos uma publicação anual sobre o tema. O destaque aqui fica para o ano de 2020, que concentrou 5 obras. A partir da análise de literatura, foi possível definir o termo ser pet-friendly como sendo dar oportunidade para que os animais de estimação possam estar na companhia dos seus tutores, em ambientes adaptados às necessidades dos animais, que ofereçam o menor nível possível para a saúde e para a vida destes. Essa definição foi confirmada nas entrevistas, que, além disso, proporcionaram a possibilidade de adoção de 4 níveis diferentes de pet-friendliness. O termo experiência pet-friendly foi definido como sendo uma oferta econômica que permite que os animais de estimação e seus tutores estejam num ambiente adaptado às necessidades das espécies, a fim de proporcionar o desenvolvimento de memórias satisfatórias e permitir o aprofundamento do vínculo existente. Então, esse termo é aplicável a vários segmentos que queiram adotar essa modalidade de experiência para o seu público.
E a partir da definição do termo experiência pet friendly e da definição já existente de turismo, foi possível propor a definição de turismo pet friendly, como sendo um conjunto de atividades realizadas por pessoas na companhia dos seus animais de estimação durante suas estadias com duração inferior a 1 ano, em locais diferentes de sua moradia. Essas atividades podem ter diferentes finalidades, como, por exemplo, lazer e negócios, e devem ser desenvolvidas num ambiente adequado às necessidades das espécies envolvidas, a fim de permitir o desenvolvimento de experiências memoráveis e o aprofundamento do vínculo existente. E a partir de todas essas definições que já foram apresentadas, também dos conceitos encontrados nas pesquisas acadêmicas e dos achados nas entrevistas, foi possível propor uma definição para estabelecimentos de hospedagem pet-friendly. Ficaram definidos como sendo estabelecimentos que recebem os animais de estimação como hóspedes, junto com seus tutores, e oferecem um ambiente apropriado para a convivência das espécies, permitindo que os animais tenham suas necessidades atendidas e que os tutores possam usufruir de uma boa estadia, construindo experiências memoráveis. Então, concluindo, essa pesquisa conseguiu propor uma definição para o termo pet-friendly e os correlatos relacionados ao turismo, a partir do levantamento da literatura científica e das entrevistas em profundidade com especialistas no setor pet-friendly. Por meio da revisão sistemática, se conclui que a temática pet-friendly é uma temática recente, com interesse científico crescente. E até o momento não foi percebido nenhum autor proeminente, então se indica a realização de mais pesquisas relacionadas com a temática. E quando se trata de serviços e experiências, existem poucas publicações relacionadas, mas as que foram encontradas, elas se concentram no setor de turismo e de hotelaria, indicando que pode ser uma boa porta de entrada para o estudo de serviços e experiências pet-friendly. As referências que foram utilizadas para a realização desse trabalho. Muito obrigada pela atenção. Meu nome é... Obrigada, Juliane, professora. Temos 8 minutinhos. Certo, muito obrigada. Parabéns, Juliane e Aline, sua orientadora nesse trabalho, foi isso que você mencionou no começo. Parabéns pela realização da pesquisa e também por apresentá-la aqui nesse momento do SEMEAD, trazer esse segmento, né, que, como vocês mesmas mencionaram no trabalho de vocês, é um segmento que está em crescimento considerável nos últimos anos, tanto na literatura como também o próprio crescimento em termos de faturamento, em termos de atividade econômica, né, que esse setor vem alcançando nos últimos tempos. E também essa outra dimensão que também foi colocada por vocês, que é a dimensão, onde poderia chamar de uma dimensão social, humana, em que esse animal de estimação passa a fazer parte da família, passa a se constituir como um membro da família, e que já não é mais somente a ideia de encontrar um destino turístico com condições de levar seus filhos, mas também de levar seus animais de estimação. Então, muito bacana ver esse trabalho construindo essa massa crítica, né, e contribuindo também com essa massa crítica a respeito da literatura pet-friendly. Uma situação que esse conteúdo sempre me faz pensar é que, de uma maneira muito estranha, mas também para nós, mas também bastante considerável, é que os animais de estimação, eles não só, e somente hoje, né, nos dias de hoje, eles não só são cães e gatos ou passarinhos, mas também tem outros, né, animais de estimação que muitas vezes até nos causam certo espanto quando nós encontramos algumas pessoas com esses animais, né? Sejam répteis, sejam insetos, sejam, enfim, né? Uma quantidade muito grande aí de possibilidades no reino animal das pessoas acabarem trabalhando com essa ideia de tentar domesticá-los, né? Então, para eles, aqueles animais são domésticos, né? Fazem parte já da família, mas para as demais pessoas causa um certo espanto quando você chega em um hotel, quando você está, por exemplo, em uma aeronave, quando você está em qualquer ambiente social mais coletivo, e você encontra aquele animal
e causam certo espanto. Então, na literatura que vocês pesquisaram, vocês encontraram outros animais que não cachorros e gatos, ou a literatura ainda trabalha animais de estimação com estes dois animais? Na realidade, ótima pergunta. Isso daí surgiu nas entrevistas também, a utilização se era correta a utilização do termo pet friendly ou se deveria restringir as espécies, como dog friendly. Inclusive, um dos entrevistados falou que ele só trabalha com o segmento dog friendly, não trabalha com os demais. E na literatura científica, em geral, há uma predominância dos animais mais conhecidos como pets mesmo, que são os cães e gatos, especialmente os cães. Existem trabalhos que até falam sobre pet friendly, mas focam apenas nos cães. Então, isso não foi ainda muito discutido na literatura, e nem o conflito que pode existir nessa presença desses animais mais exóticos no contexto social. Tá certo. Muito obrigada, Juliane, pela sua apresentação, pela contribuição que vocês trouxeram e agora por mais essa informação que você nos trouxe também. Parabéns pela apresentação de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Maria Caroline, temos mais alguma apresentação? Acho que... Nós temos mais 2 minutinhos ainda para a discussão com a Juliane, mas a gente pode projetar e resgatar depois igual com todo mundo, professora. Certo, eu gostaria de adicionar aqui, eu estou tentando, peço desculpas a vocês, né? Mas eu estou com um problema aqui na minha câmera, mas contribuindo aí com essa pergunta, eu acho também uma pergunta muito interessante, principalmente quando a gente começa a observar esse fenômeno dentro do campo acadêmico, né? Dentro do campo e trazendo, né, na linha que a gente estuda no nosso grupo de pesquisa, no campo do marketing, porque observando o movimento realmente, né, essas mudanças comportamentais ao longo do tempo, o animal de estimação ele passa a ter uma relevância muito grande e se modifica as relações, inclusive com impacto comercial, né? E aí, nesse sentido, acho que essa tua pergunta é muito interessante, inclusive no sentido de suscitar novos estudos, né? Como que a gente se comporta em relação à adoção de animais de estimação nos meios comerciais, quando a gente observa, né, dentro do mercado pet friendly, normalmente o mercado pet friendly está realmente focado principalmente mais para cães e gatos, principalmente quando a gente fala de hotéis, de creches, né, que são, além as próprias clínicas veterinárias, que são os principais locais que recebem esses animais de estimação. É mais difícil a gente ver clínicas veterinárias, principalmente hotéis e creches, são considerados pet-friendly como adotantes de outros animais que não são os tradicionais que a gente considera como animais de estimação, o que também pode ser um fenômeno interessante de se investigar, né? Como se configura esse fenômeno de pet-friendly, o impacto disso em outros ambientes, além do turismo, né? Porque principalmente a Ju trabalhou com esse enfoque, né, do turismo, que eu acho que é uma boa conclusão da questão da porta de entrada, mas se trata de um segmento aberto ainda, né? A gente vê muitas possibilidades de crescimento desse segmento e um olhar que pode ser muito mais explorado pela academia, né? Exatamente, exatamente. E é o que você mencionou, as pessoas elas vêm adquirindo esse comportamento com os animais, essa proximidade com o reino animal de uma forma mais geral, até por uma questão de sustentabilidade, de filosofia de vida, estilo de vida. As pessoas a gente percebe esse movimento, né, da busca por esses ambientes mais voltados à natureza como um todo. E a própria redução, né, das famílias. A gente vê assim que as famílias... Exatamente. Então, é o que você acabou concluindo. Há uma porta aí, é uma porta de entrada e há ainda muito que se percorrer nesse caminho em termos de pesquisas, em termos até mesmo de conhecimento, né? Porque a gente ainda tem pouco conhecimento a respeito. Mas que bom, fico feliz com o trabalho de vocês. Eu não sei, Maria Carolina, é que eu acredito que o último grupo não tem ninguém, não tem nenhum autor aqui, tem? Porque senão a gente poderia já começar a discussão. Nós não temos nenhum autor, professora, mas a orientação é que a gente faça a projeção do vídeo, tá certo? Porque eles fizeram o encaminhamento. Os autores seriam a Cristiane Bercelli, o Edá da Silva Anânia,
a Carolina e Ciliane Serreta, eles são de faculdades diferentes, Univale, UFPEL e o UFSM, e o trabalho pessoal é alimentos e bebidas com designação de origem. Eu vou seguir a orientação do evento e realizar a projeção, mas logo em seguida, professora, a gente dá encaminhamento para a discussão com os 20 minutos, tá? Tá certo, perfeito. Programa de pós-graduação em Turismo e Hotelaria pela Universidade. Olá, me chamo Cristiane Bercelli, sou doutoranda pelo Programa de pós-graduação em Turismo e Hotelaria pela Universidade do Vale do Itajaí e apresento a pesquisa realizada conjuntamente com os meus colegas professora Edara e professora Carolina, intitulado Alimentos e Bebidas com Designação de Origem, Valor e Motivação para o Consumidor do Turismo. Nós somos estimulados a fazer essa pesquisa devido à escassez de estudos sobre locais com designações mais precisas que envolvam o universo do turismo gastronômico. Esses locais, eles produzem alimentos e bebidas com esse marco legal, mas devido às novas práticas de mercado, elas têm se tornado também rotas de turismo e se consolidado como destinos. Apesar disso, muito pouco ainda se sabe sobre os interesses dos potenciais turistas em visitarem esses destinos com designação de origem. Então, nós identificamos que há uma lacuna no conhecimento sobre quais são as razões que levam os turistas a viajarem para essas regiões produtoras, principalmente nos destinos rurais. Então, nós tivemos como objetivo 2 perguntas norteadoras, que são quais são as principais motivações que levam os turistas a viajarem a regiões produtoras de alimentos e bebidas com denominação de origem e quais são os fatores que influenciam a busca por um maior conhecimento em loco do universo dos alimentos e bebidas com denominação de origem. Primeiramente, desenvolvemos nosso referencial teórico abordando a relação entre alimentos e bebidas com denominação de origem, seus marcos legais e a relação com o turismo. A denominação de origem ela garante uma maior reputação e identidade, protege os produtores contra imitações e garante a qualidade superior desses produtos para os consumidores. E o impacto do valor agregado à marca por meio da denominação de origem vai depender da consciência e do reconhecimento do consumidor que aquele terroir diferenciado vai vir a oferecer uma vantagem específica baseada em recursos e que se opera no nível ambiental, que é onde esses produtos são produzidos, em nível filosófico, que envolve todo o universo de produção e de saber fazer, assim como também a parte comercial desses produtos. Depois, num segundo momento, nós exploramos os estudos que buscam compreender quais são as principais motivações dos turistas gastronômicos. De maneira a viabilizar nossa pesquisa, identificamos entre as principais motivações estavam relacionadas às motivações culturais, às motivações hedônicas e de relacionamento interpessoal, motivações relacionadas ao prestígio, ao status, ao conhecimento do ambiente, do patrimônio e o interesse de aprendizagem e obtenção de maior conhecimento desse universo. Nosso estudo foi um estudo exploratório descritivo, onde nós elaboramos um questionário com 21 questões escalares que foram adaptadas da literatura e disponibilizados online, estimulados nas mídias sociais online por nós, investigadores, e obtivemos um total de 469 respostas válidas, que passaram por tratamento descritivo e análise fatorial exploratória e confirmatória. Eu observar o perfil dos respondentes, onde majoritariamente foram do sexo feminino, com uma faixa etária de 36 a 45 anos. Quase metade dos respondentes possuem diploma universitário e a renda foi uma renda de média alta, uma renda de 2 a 3 salários mínimos para 36,7% dos respondentes e acima de 5 salários mínimos para 24,4% dos respondentes.
Após análise fatorial exploratórias, nós identificamos que os dados se organizaram em 4 fatores, que foram nomeados respeitando a literatura, e identificamos como as motivações gastronômicas, que estão relacionadas às variáveis do consumir os produtos por prazer e desfrute, as motivações por conhecimento, que é saber mais sobre a designação de origem e a importância para o desenvolvimento do destino, a busca por motivações de alteridade, que é esse sentimento de estar no lugar do outro, vivenciar aquela experiência, vivenciar a sociabilidade através da comida, seus significados, e por fim as motivações culturais, que são aquelas motivações que também estão relacionadas aos alimentos e aos seus meios de cultivo e de produção. O resultado do modelo, que é apresentado ilustrativamente nesse slide, demonstra que o interesse em buscar conhecimento por meio do compartilhamento das práticas culturais dos moradores, dos produtores desses alimentos, estimula os visitantes a valorizarem a alteridade e a gastronomia local dos destinos produtores dos alimentos e bebidas com denominação de origem. Então, o resultado ele confirma o interesse das pessoas em buscarem conhecimento, que se transfere 63,2% às motivações autoritárias e também se transfere em 34,9% para as motivações gastronômicas. O resultado ele também confirma que o interesse de vivenciar a alteridade se transfere em 63,5% às motivações culturais e outros 48,4% para as motivações gastronômicas. Nossos principais achados de pesquisa são que o interesse de conhecimento no local de produção leva à motivação de viajar e que, por sua vez, influencia na decisão de compra desses produtos, porque os visitantes eles vão conhecer os modos de saber fazer a respeito da produção e vão ter maior interesse em comprar os produtos nos destinos. À medida que os turistas eles aumentam o seu nível de conhecimento, eles vão entender sobre a importância desses produtos e todo o universo no qual esse produto está associado, relacionado ao saber fazer, ao desenvolvimento regional, ao estilo econômico e ao desenvolvimento dos serviços auxiliares, que por sua vez vai aumentar a propensão desses turistas comprar esses produtos. E o conhecimento acumulado ele vai trazer uma maior familiaridade dos consumidores com os alimentos e bebidas com denominação de origem, tornando esse consumidor turístico mais especializado. Então, como essas motivações socioidentitárias e hedônicas elas estão relacionadas a expectativas que são satisfeitas no momento da visitação, no momento da experiência, né? Sugere-se que os empresários e gestores dessas rotas gastronômicas estejam atentos a esse perfil de turista, ao nível de especialização que esse turista pode vir a ter e desenvolver melhor suas estratégias que estimulem o intercâmbio cultural, já que a alteridade, como o nosso estudo demonstra, foi um fator-chave nesse tipo de experiência. Então, é necessário estimular atividades que aumentem esse intercâmbio entre as pessoas para estimular essa alteridade entre os turistas. Para aumentar a motivação cultural também, se sugere destacar mais os valores sociais, culturais e patrimoniais presentes no ambiente que envolve a produção desses alimentos e bebidas por meio do marketing, tendo em conta que nós sabemos que esses produtos estão disponíveis no mercado e muitas vezes estão disponíveis nos nossos locais de moradia, então é muito importante desenvolver estratégias que estimulem esse desejo de viajar e que muitas vezes essa especialização também pode vir a estimular uma visita, uma revisita desses turistas. Aqui são os referenciais teóricos. E gostaria de agradecer ao CMA de 2022 pela oportunidade de apresentar esse trabalho, que foi muito prazeroso ter desenvolvido ele. E estou à disposição para perguntas, questionamentos
e também para sugestões de melhoria desse trabalho. E desejo um feliz CMA de 2022 para todos nós. Obrigada. Trabalho muito interessante, muito instigante. É uma pena que os autores estejam aqui para conversarmos um pouquinho a respeito, né? Então, pessoal, dado a ausência dos autores, nós já temos a liberação para os nossos 20 minutos de discussão. Professora, eu gostaria de abrir também o espaço para que o pessoal, enfim, se quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta para os colegas, fiquem à vontade, tá bom? Maria Carolina, eu só vou iniciar aqui, dar um recadinho antes de começarmos. O CEMEAD pede que os participantes avaliem a sessão, então aqui eu já coloquei o link disponível a vocês, e também que ao Seu áudio, professor, eu acho que bloqueou. desculpem. E também que ao final da sessão vocês participem da sala de networking, porque assim vocês terão a oportunidade não só conversar entre vocês, mas também com outras pessoas que estarão participando dessa mesma sala, certo? Então, peço que vocês acessem ao link e que possam nos avaliar, possam avaliar a sessão e também acessar a sala de networking. Sim, agora sim, muito obrigada. Podem iniciar, então, a discussão a respeito dos trabalhos. Eu queria fazer uma pergunta para a Juliane, desculpe, Aline. Na verdade, é a gente trocar uma ideia, porque na minha tese eu fiz também painel de especialistas, né, para fazer validação do modelo em que eu estava construindo, né, que é esse modelo que a gente apresentou e fez a aplicação no caso do Natal Luz. A gente procurou ver 3 áreas de especialistas. Então, a gente viu, por exemplo, governo, academia e mercado. E a área de eventos é uma área extremamente mercadológica. Então, eu tive muita dificuldade, não sei se foi o caso do trabalho da Juliana e da Aline, de montar um referencial teórico, né? Porque principalmente sobre governança. Você tem material sobre gestão de eventos, e não sobre governança. Então, eu tive que reunir, por exemplo, áreas, né, da gestão organizacional, do turismo, eu tive que trazer essas referências de várias áreas para poder montar o meu referencial, para daí a gente fazer o desenvolvimento desse framework. E foi bem complicado para mim, porque os próprios especialistas, eles não tinham muita ciência do que seria governança de eventos, governança de mega eventos. Foi até um pouco frustrante, né? Porque você quer beber numa fonte para poder enriquecer o seu trabalho, mas, de certa forma, até você contribuiu mais com os outros do que propriamente eles contribuíram com o seu trabalho. E eu queria saber da Juliane e da Aline se isso aconteceu, como é que foi essa questão dos especialistas para vocês? Né? Assim, como foi esse processo dos especialistas? A questão dos especialistas não foi tão difícil assim, mais ou menos, não tem tantos especialistas na área, assim, e também eles têm um foco mais mercadológico. Porém, quando eles foram perguntados, para vocês, o que é ser pet friendly, eles já tinham uma definição, assim, mais clara para eles. Em alguns casos, a definição que eles deram não foi muito adequada, porque foi praticamente a tradução da palavra, né? A pet friendly é aceitar animais de estimação. A gente queria uma definição mais acadêmica, mais robusta para isso. Então, teve um pouco disso daí que tu falou também, dessa dificuldade. E a parte teórica mesmo também foi um pouco difícil, porque é muito mais ligado, pet friendly, na parte principalmente antropológica e um pouco mais na sociológica, e não existe nada na administração, ou quase nada. Existe um pouco de coisinhas relacionadas com turismo, mas é muito pouco, ainda está muito no começo. E isso, assim, se você me permite, é uma contribuição do seu trabalho, é trazer essa conversa de várias áreas de conhecimento, né, para formar o seu referencial, né, que foi uma das coisas que
por exemplo, os professores que acompanharam o meu trabalho, acompanharam a banca, mas acharam interessante, porque eu trouxe de várias áreas, eu trouxe da área de projetos, da área de turismo, da área, por exemplo, de organizações, né? E isso, fazer esse referencial foi muito enriquecedor, digamos assim. Foi uma contribuição teórica bem legal. É isso que eu queria saber. Obrigada. Obrigada Mas, também. assim, ó, Claudinete, acho que é bem interessante o que você coloca. E no caso da Juliane, a gente passou por uma situação talvez inversa, né, Ju, que foi no processo de qualificação. Então, os professores da banca, que eram professores da área da administração, a gente sentiu uma sensação assim de que o trabalho era muito mercadológico e pouco acadêmico, né? As contribuições foram mais no sentido de ampliar o arcabouço teórico, a discussão teórica relacionada ao pet friendly. Não foi suficiente, por exemplo, trazer dados de mercado. Isso não foi suficiente para justificar, né, parte da elaboração do trabalho. Então, uma das recomendações foi ampliar esse arcabouço. E aí foi bem interessante, porque aí realmente a Juliane foi na fonte da antropologia, da sociologia, fez um levantamento aí multidisciplinar e que deu uma riqueza muito, muito, muito legal para o trabalho. E na defesa do mestrado, a gente teve a presença de um professor de turismo, que é um professor assim, né, bem conceituado, com muita publicação e com bastante trabalho de consultoria também. Para ele achou aquela informação que veio da antropologia, da sociologia, muito excesso, por exemplo. Para ele, o mercado de pet friendly, por si só, já justifica a existência do trabalho. Então, é muito curioso, porque são as diferentes visões, né? Então, eu fico pensando no teu caso, às vezes um profissional de mercado se depara com o termo governança, ele pratica isso, mas não entende o que significa o termo, porque é um termo que vem muito da academia. Então, às vezes, é um desafio para a gente, como pesquisador, saber utilizar ou saber fazer essas traduções de termos que, às vezes, é difícil para a gente traduzir, né, na prática, o que significa a governança, porque isso, às vezes, acaba impactando, por exemplo, até no instrumento de coleta de dados, no roteiro. Até que ponto eu posso alterar um roteiro de entrevista de forma que não vai, por exemplo, fazer uma indução de perguntas. Você vai ter que explicar muito como é, o que é o termo e até que ponto aquilo não influencia a percepção do entrevistado. Então, realmente, eu acho que fazer pesquisa é uma habilidade, é uma arte, e a gente tem que se reinventar, e nem sempre tudo que está nos livros é aquilo que se aplica na prática, assim, a gente tem que fazer uma visão do contexto, onde a gente está, que termos que a gente pode utilizar, que o nosso público vai entender, sem fazer a indução. Então, eu sou uma apaixonada, né, por pesquisar, enfim, a gente sempre aprende, cada trabalho é um grande aprendizado. Pois é, professora, é exatamente o que aconteceu comigo. Por exemplo, eu tive muita dificuldade em fazer a minha banca, montar a banca da minha tese, porque você tinha que trazer pessoas com visões diferentes, e realmente teve alguns choques, mas choques interessantíssimos, porque contribuiu muito, né, enriqueceu muito, e isso deixou uma coisa bem, digamos assim, de certa forma, você não tem aquele naquela determinada área, você não tem aquela definição, e eu achei bem interessante isso no trabalho da Juliane. Ela trouxe as definições para a área, né? Então, assim, isso enriquece muito, né? E é difícil, é difícil você conseguir publicar, muitas vezes, né? Fazer as publicações, por quê? Porque como você tem várias áreas estão, digamos assim, correlatas, né? Muitas vezes não se aplica e tem essa dificuldade, mas isso torna o trabalho ainda mais, a pesquisa ainda mais interessante, né? Esse olhar múltiplo, digamos assim. Obrigada por responder. Perfeito, bem bacana as contribuições de vocês. A área da hospitalidade, nós enfrentamos situações parecidas, né? Quando vocês mencionam a ideia do termo, né? Não ser conhecido por muitas pessoas,
e muitas pessoas acabam associando a área hospitalar, por exemplo. Então, quando você faz uma pesquisa ou quantitativa ou qualitativa e você busca essa terminologia, ela é muito polissêmica, eles usam para uma infinidade de situações. Então, até que você encontre a forma correta que você quer trabalhar e dentro desse universo de dados, é o que vocês mencionaram, é um desafio e a pesquisa nos traz muitas informações, até mesmo saber como aquele termo é empregado nessa diversidade de locais, né? Eu tenho feito algumas pesquisas ultimamente, principalmente com revisão sistemática da literatura, e eu me deparei com situações em que a hospitalidade foi aplicada que eu não conhecia. Eu falei assim, nossa, é interessante como ainda, mesmo que você pense que você já viu tudo, parece que ainda tem mais alguma coisa para você perceber, né? Então, bem bacana as contribuições de vocês. Eu gostaria que alguém pudesse fazer alguma pergunta ao trabalho do Kevin, que está aqui, ou o Kevin, que você pudesse fazer alguma questão aos demais trabalhos. Só para contribuir aí com o debate que as colegas estavam tendo, né? Eu tenho também esse questionamento toda vez que eu estou desenvolvendo uma pesquisa, né? Eu tenho uma frase assim que eu ouvi de uma das bancas que eu já passei, onde o rapaz disse assim, olha, sempre que você for escrever, sempre se pergunte qual é a diferença do seu trabalho para uma consultoria. Né? Na época, eu lembro que o colega estava fazendo uma pesquisa muito detalhada a respeito de serviços prestados por prefeituras, né? E a banca foi bem incisiva assim, em cima disso, porque disse, olha, para você estar escrevendo um relatório onde você vai levar para o prefeito quais são os serviços que estão sendo bem avaliados, quais são os serviços que não estão sendo bem avaliados, e isso para ele vai ser ótimo, mas e para a ciência? Né? E aí isso sempre ficou assim, tatuado na minha mente, sempre que eu estou escrevendo. Essa parte da minha pesquisa mesmo, comunicação interna, eu sempre busquei dar um foco mais no desenvolvimento de comunicação interna do que relato da empresa, né? Porque eu não gostaria de chegar para a empresa assim, ó, isso aqui é um relatório. Até serve, né, para nós pesquisadores que atuamos no mercado também, né? Com certeza a gente tem muito essa questão de escrever um relatório e a diferença para uma pesquisa científica, né? Mas eu tenho muito isso em mente. O que é que a minha pesquisa se diferencia de uma consultoria, né? Isso eu sempre então busco dar uma ênfase muito na contribuição. Qual é a contribuição que eu vejo que eu tenho para a ciência, né? Principalmente no referencial teórico, trazer as teorias, mas é algo muito bem pensado e é algo que poucas pessoas conseguem de fato distinguir, né? O que é que o seu trabalho, a diferença do seu trabalho como pesquisador e do consultor, né? Enfim, é isso, né? Contribuição, agradeço aí a oportunidade, parabéns às colegas. Realmente, desenvolver pesquisa em turismo tem sido bastante difícil, principalmente da pandemia, que da mesma forma que abre algumas portas, né, fecham outras. E quando a gente tem a maioria das nossas pesquisas qualitativas, não é? Então, quando a gente vê um cenário de pandemia, fica muito difícil, né? Mas graças a Deus que a ciência não para. Exatamente. Alguém gostaria de fazer alguma questão ou comentário? Eu gostaria de parabenizar os colegas pela apresentação dos trabalhos, excelentes artigos também. É bem interessante tanto o trabalho do Kevin quanto o da Claudinete, o framework ali sobre governança, que ficou muito bonito. E também o do Kevin, a questão ali dos aeronautas, né? Muito interessante a parte de comunicação interna e endomarketing, é uma parte também que eu acho muito interessante de a gente estudar, especialmente essa questão ali do setor aeroviário pós-pandemia. Achei que abriu uma oportunidade mesmo a pandemia para estudar essa questão. Professora Rosiane, queria também agradecer, né, a participação de todos aqui. E agora também registrar a presença da professora Betuada, que está aqui conosco, entrou para aqui dar uma olhadinha na nossa sessão. Professora, bom dia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada a todos e todas. Eu, na verdade, estou fazendo, afinal, nós todos estamos num dos GTs de turismo e hospitalidade, seria impossível eu não dar uma passadinha para dar um oi, para desejar um fantástico SEMEAD para todos, que não se restrinja, né, a estar nesse GT, não é isso?
Agradecer a vocês do SEMEAD, a você, Rosiane, né, pela moderação também, e, sobretudo, a quem está compartilhando as suas descobertas, né, por meio desses artigos, das suas pesquisas. Eu só tive chance de ouvir o finalzinho da fala do Kevin, mas, Kevin, às vezes, eu não acredito muito nessa história de que não há crescimento sem dor, sabe? Eu acho que dá para dá para ser uma coisa mais amena, mais, enfim. Só que a humanidade foi pega, né, por toda essa questão de Covid, e eu acho que são momentos como este aqui, que o SEMEAD nos proporciona com as apresentações dos trabalhos, que a gente começa a, no mínimo, perceber que se vencemos, não vencemos sozinhos, e se sofremos também, não sofremos sozinhos, o que ameniza um pouquinho, né, essa sensação, porque a pesquisa, e principalmente para quem está em doutorado, em mestrado, a única coisa que é apresentada individualmente é a dissertação ou a tese. Não quer dizer que a pesquisa deva ser solitária. Então, acho que também tomara, e o próprio SEMEAD tem a sessão, não é isso, de networking depois da apresentação de trabalhos, para que tomara que entre a gente também a gente encontre alguns parceiros nesse percurso que pode ser, sim, muito coletivo, sabe, muito compartilhado e por que não dizer um percurso que nos traga muita satisfação e feliz, né? Eu sempre digo para quem me conhece que eu gosto da pesquisa com rigor e com humor, sabe? Que não seja aquela coisa tão só engessada, tão protocolar, porque é desse jeito, nós estamos tratando de gente lidando com gente. Né? No turismo também, por mais que a gente vá inserir tecnologia, eu recentemente passei a coordenar um lab de metaverso e o turismo, mas eu digo, não, isso é meio, não é fim. E, isso vai substituir o turismo? Não, acho que isso vai ser o pré-turismo. Então, antes da pessoa tomar uma decisão sobre né, uma viagem física, provavelmente ela pode aí obter mais informações, tá bom? Então, tenhamos todos um excelente SEMEAD. A propósito, para quem não conhece, eu tenho a honra e a satisfação de liderar, né, esse grupo de turismo e hospitalidade neste evento, tá bom? Então, um beijo para vocês. Rô, um beijo. Maria Carolina, viu? E que tenhamos aí de verdade um excelente evento que está cheio. Não dá nem para a gente, mesmo com a tecnologia, ficar pulando de um link para outro para poder acompanhar tudo que a gente gostaria. Tá bom? Beijos e bom trabalho para vocês. Tchau. Tchau, professora. Muito obrigada pela presença. Obrigada a todos. Pessoal, encerramos, tá? Pontualmente a nossa sessão. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos pela participação, a professora Rosiane aqui pela excelente moderação, as contribuições. O papo pode continuar assim na sala de network, tá certo? E desejo muito sucesso aí na continuidade dessa e de outras pesquisas de vocês. Muito obrigada, a presença de todos, foram apresentações maravilhosas, e as contribuições pós-apresentação também, porque vocês conseguiram trazer um pouquinho mais do trabalho, um pouquinho mais da pesquisa. Então, nos encontraremos por aí em alguma sessão, né? Porque o evento está só começando. Então, parabéns e um bom dia a todos. Forte abraço, gente. Tchau, bom dia, parabéns a todos. Bom SEMEAD. Obrigada. Professora, muito obrigada. Vou desconectar agora, tá bom? Tá certo. Obrigada a você. Foi ótimo, adorei. Obrigada mesmo. Bom dia, tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau.